Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis. No Momento da Palavra nós lemos a Bíblia na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. E como eu falei agora, nós estamos ainda no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. E ao final de cada leitura, cada vídeo do Momento da Palavra corresponde a um capítulo da Bíblia Sagrada. E ao final da leitura, nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que eu e você possamos ser abençoados com o entendimento da Palavra de Deus. Como eu falei, nós leremos mais um capítulo do livro de Gênesis, e o capítulo que nós leremos hoje é o capítulo 22 do livro de Gênesis, que diz o seguinte: E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tomou aos seus moços, e levantaram-se foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésade,
e Azo, e Pildas, e Gitlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba, e Gaã, e Taás, e Maaca. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um texto da Bíblia Sagrada que nós lemos com você, eu e você, aqui no Momento da Palavra. Esse texto aqui é um texto muito profundo, um texto muito bonito, e que, como toda a Bíblia Sagrada encerra, contém muitas verdades. E esse texto, ele utiliza de um recurso que eu já comentei aqui em vídeos anteriores, que é o recurso da tipologia bíblica. Ele faz um relato e utiliza este relato para apontar para uma realidade futura, normalmente uma realidade espiritual, alguma realidade que tem relação com a obra de Deus para a nossa salvação. E neste texto está apontado para a vinda e a morte de Jesus Cristo no nosso lugar. A sua morte, a sua paixão, a sua crucificação, como propiciação pelos nossos pecados, ou seja, que Cristo morreu no nosso lugar. Que éramos nós que éramos para ser mortos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, a morte deveria vir a todos nós, toda a humanidade, mas que Cristo morreu por nós. Esse texto, o Antigo Testamento, muito antes de Jesus, esses relatos aqui é a vida de Abraão, né? Abraão viveu muitos anos antes de Jesus, morreu muitos anos antes de Jesus, mas no relato da vida de Abraão já existe uma tipologia, um apontamento, uma indicação de que Jesus viria e que morreria por nós. E eu vou lhe mostrar onde está esta revelação. Bom, o texto diz que Deus falou com Abraão e disse, versículo 2: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te falei. Vejam, aqui ele já está dando uma indicação. Quando ele diz, toma agora o teu filho, o teu único filho, de fato era o único filho, porque Ismael não era filho legítimo do casal, como eu falei, era de Abraão, mas não era de Sara. Falei isso na leitura do capítulo anterior. Se você perdeu a leitura do capítulo anterior, está aqui no nosso canal, você vai encontrar os vídeos das leituras bíblicas desde o capítulo 1 do livro de Gênesis, amém? Então, ele está dizendo, toma o teu único filho e sacrifica-o. Único filho. Nós sabemos que Jesus é o filho unigênito, ou seja, único filho de Deus. A Bíblia nos diz isso no Novo Testamento. Muito bem. E Abraão, aqui, ele está mais uma vez demonstrando a fé que tinha em Deus. Nós já vimos também em capítulos anteriores que a fé de Abraão no Senhor lhe foi imputado por justiça. Nós já comentamos isso na leitura de um capítulo anterior do livro de Gênesis. A fé de Abraão lhe foi imputada por justiça. Ou seja, Abraão era visto aos olhos de Deus como justo em virtude da fé que Abraão tinha em Deus. Então aqui ele demonstra o tamanho da fé de Abraão. Demonstra mais uma vez o tamanho da fé de Abraão. Porque veja, quando
quando Deus falou para Abraão deixar os seus pais, a sua parentela, a sua família e seguir para uma terra que ele iria mostrar, Abraão precisava demonstrar ali para Deus, e demonstrou em sua fé, que amava mais a Deus do que os seus próprios pais. Porque Deus disse, olha, saia daí e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Saia da sua casa, da sua parentela e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. E Abraão foi. É verdade que o pai o acompanhou até um certo ponto. Saíram juntos. Mas Abraão continuou. Aqui, Abraão está demonstrando que ama mais a Deus do que ao próprio filho. Demonstrou que amava mais o pai, porque estava disposto a sair, abandonar tudo e seguir a Deus, como Deus havia ordenado. E aqui está disposto a abandonar o próprio filho, sacrificar o próprio filho por amor de Deus. Veja o tamanho do amor, da dedicação, da fé que Abraão tinha em Deus. Mas o texto também revela outras coisas. Então o texto continua e diz que eles seguiram. Abraão colocou a lenha sobre as costas de Isaque, assim como Cristo carregou a cruz em suas costas. Abraão colocou a lenha sobre as costas de Isaque, levou ele no momento do caminho. Isaque perguntou, mas pai, você está com o cutelo, com o machadinho, eu estou com a lenha, mas onde está o cordeiro que a gente vai sacrificar? Veja, naquela época, o sacrifício de animais, não apenas da família de Abraão, na família de Abraão, o povo hebreu ainda não havia nem se formado ainda, mas também no povo hebreu, vocês verão nas próximas leituras, o sacrifício de animais era comum, era cultural. Então, tanto os povos pagãos, na verdade, eles sacrificavam animais para os seus deuses. Depois nós veremos que o povo de Deus também vai sacrificar animais em honra ao Senhor. Também vai haver sacrifício. Então, porque era um costume, era cultural. Eu já falei que aqui em vídeos anteriores que Deus utiliza-se das ferramentas humanas para fazer a sua obra. E utiliza, evidentemente, dos costumes da cultura humana para fazer a sua obra também. Por isso que muitos elementos da cultura da época, e de épocas diferentes inclusive, estão registrados na Bíblia. Não quer dizer que tudo que está registrado na Bíblia, todo elemento cultural que está registrado na Bíblia, é aprovado por Deus, mas que Deus utiliza-se para a compreensão do homem dos próprios elementos. Veja, quando Jesus falava em parábolas, quando Jesus ensinava, ele utilizava da linguagem natural, da linguagem daquela época, utilizava de coisas do dia a dia, da cultura daquela época, da época de Jesus, que é uma cultura bem posterior a essa daqui, para que as pessoas entendessem. Então Jesus falava de mostarda, Jesus falava de semente, Jesus falava de lavoura, de animal, de coisas que as pessoas estavam constantemente vendo, estavam no dia a dia das pessoas. Então Jesus se utilizava disso. Deus se utiliza da cultura e dos costumes para ensinar e para orientar o povo. E aqui também se utilizou do costume que era comum das populações diversas de se sacrificar os seus deuses, mas para dar um ensinamento e para fazer uma indicação, uma revelação de que Jesus viria posteriormente, e também para ensinar algumas outras coisas. Veja, então, quando o Isaac perguntou isso,
Abraão, que tinha uma forte fé em Deus, disse: Deus proverá para si o cordeiro. Versículo 8. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Então ele disse para Isaac: eu também não sei onde está o cordeiro. Na verdade, até este momento, ele entendia, como o próprio Deus disse: toma o seu filho e vai sacrificar. Ele entendia que o cordeiro seria o próprio filho. Mas ele não tinha certeza. Ele sabia que algo Deus faria. Se tivesse de sacrificar o filho, que se fosse sacrificar o filho. Como ele chegou a se preparar para fazê-lo. Mas se não, Deus ia prover de alguma forma. Mas o que ele sabia é que Deus proveria para si o cordeiro. E foi isso que ele respondeu. E o texto diz que ele amarrou Isaac sobre o altar, e quando pegou o cutelo, o anjo do Senhor disse: Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o moço. Versículo 12. E não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho. E aí ele repete: o teu único. Deus não negou para nós, em favor de nós, o seu único filho, Jesus Cristo, que morreu, foi sacrificado, assim como seria Isaac, foi sacrificado por amor de nós, de cada um de nós. E o texto segue dizendo: então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar de seu filho. Algumas traduções bíblicas falam de cordeiro. O cordeiro do holocausto. O cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. E nós vemos no Novo Testamento o testemunho de João Batista quando olha para Jesus e fala a seus discípulos: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, o texto sagrado está dizendo que provém no nosso lugar um cordeiro para ser sacrificado. Porque seríamos nós que deveríamos ser sacrificados em virtude do pecado. Seríamos nós que seríamos mortos. Mas Deus proverá, como diz o texto, Deus proverá o cordeiro, e já proveu, Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui está a tipologia, em toda essa construção, em todo este relato do caminho, da fala de Deus a Abraão e do caminho dele até o momento que Deus provém, que Abraão olha para cima, eleva os seus olhos como se elevasse aos céus, como se eleva os nossos olhos à cruz de Cristo que se sacrificou por nós, como o povo de Israel levantava os olhos e olhava a serpente de bronze que Moisés fez para curar as feridas das cobras que o povo hebreu, o povo de Israel estava sofrendo. Assim como o povo olhava para a serpente de bronze e se curava, que também é uma tipologia para Cristo Jesus, assim como Abraão levantou os olhos, olhou para cima e viu o cordeiro que foi provido por Deus para sacrificar no lugar do seu filho, no lugar de cada um de nós, assim devemos olhar para a cruz de Cristo e entender que ele se sacrificou por nós.
Não é que Cristo está lá na cruz ainda, não, Ele ressuscitou e está ainda no meio de nós, está próximo de cada um de nós, mas precisamos olhar para a cruz para entender que aquele sacrifício foi feito por amor de cada um de nós, porque Ele nos ama, porque Deus deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, em nosso favor, em sacrifício em nosso favor. Assim como Abraão daria o seu filho, o seu único filho, veja a indicação de Cristo, a tipologia bíblica, assim como Abraão daria o seu único filho, Deus deu também o seu único filho. Assim como Isaac morreria, seria sacrificado, mas Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaac, Deus proveu o seu próprio filho único para ser sacrificado no nosso lugar. Veja que revelação bela está aqui. Esse texto também é uma indicação também para o povo da época, indicando que Deus não quer sacrifício de filhos em favor dele. Porque naquela época, como eu falei, sacrifício de animais era comum entre os povos pagãos, entre os povos de um modo geral. Ainda não havia formado o povo hebreu. Então o sacrifício de animais era comum aos diversos deuses que eles tinham. Mas também eles sacrificavam os próprios filhos. E nós veremos isso mais adiante na Bíblia Sagrada, com maiores detalhes. Então Deus também está dizendo ao povo daquela época que Ele não quer sacrifício de filhos. E aqui, o futuro povo hebreu, que virá da descendência de Abraão, passa a se diferenciar mais claramente, em termos de rituais, dos povos pagãos. Porque ele não aceitará, Deus não aceitará do povo hebreu o sacrifício de filhos. E é isso que ele está dizendo. Deus não quer sacrifício humano, que era outra coisa comum aos povos pagãos. Então é um ensinamento e uma orientação e uma correção já no comportamento do futuro povo hebreu, e também é uma tipologia, uma revelação de que futuramente, muito futuramente, Jesus viria, o Filho único de Deus, e se sacrificaria no nosso lugar. Porque Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seria sacrificado, assim como esse Cordeiro que foi sacrificado no lugar de Isaac. Ele, Cristo Jesus, seria sacrificado por amor de nós. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi mais um vídeo do Momento da Palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que mais um vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal, então se inscreva aqui no canal de Preceito de Fé e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor esteja disponível aqui para você no canal Preceito de Fé. Não esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.